Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Porque fica murmurando, reclamando, resmungando, homens de pouca fé. Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Nosso Deus é poderoso. Deus é maravilha. E antes de ministrar nessa noite, eu quero dar 3 informações à igreja. A primeira é que Deus continua habitando no seu mais alto e sublime trono e governando todo o universo. A segunda é que Satanás está eternamente derrotado. E a terceira é que Jesus morreu ao terceiro dia, mas ele ressuscitou e está vivo para sempre, e ele sempre será Rei dos reis e Senhor dos senhores. Louvado seja o nome de Jesus. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 27. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o 27. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nessa noite eu quero trazer uma palavra para a igreja com o seguinte tema: vencendo as tempestades da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para começar, a igreja, as tempestades, elas são inevitáveis. Nós não temos imunidade espirituais. Nós não vivemos numa estufa espiritual, numa sala VIP, não. Nós estamos sujeitos à adversidade. Elas são imprevisíveis, elas nos pegam de surpresa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E nós temos que ter isso na consciência, que enquanto nós vivemos aqui, nós estamos sujeitos. Mas o que me chama a atenção aqui, eu quero me deter no primeiro versículo aqui, partindo do primeiro tópico: as tempestades da vida chegam mesmo quando estamos no caminho da obediência. Enquanto Jesus despedia a multidão, ele, dependendo da tradução, aqui diz que ele ordenou, e algumas traduções dizem que ele insistiu, e a outra diz que ele obrigou os discípulos a adentrar no barco. Ou seja, ele não queria sair de perto de Jesus, porque na primeira tempestade Jesus estava no barco, e agora eles iam caminhar só. E o que se entende aqui? Que ele estava sobre uma ordem de Cristo, ele estava sobre uma obediência que Jesus ordenou que eles adentrassem no barco. E depois que eles adentram no barco, e eles enfrentam uma tempestade. E aqui que gera as interrogações. Louvado seja o nome do Senhor. São situações que muitas vezes não compreendemos. Como é que Jesus nos coloca no epicentro da crise? Como conciliar a vontade de Deus com a tempestade que nos atinge? Porque o que está no nosso subconsciente é que a obediência nos dá a recompensa logo seguinte. Isso aqui está na nossa mente, é que a recompensa vem logo porque nós somos obedientes. Mas eu quero dizer para você nessa noite, a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Você que muitas vezes tem reclamado, só olha, eu sou fiel a Deus, obedeço a sua palavra, obedeço a doutrina, não pratico nada no mundo, por que eu passo por adversidade? Eu quero dizer para você nessa noite que tem se enchido de interrogações dentro da sua alma.
já estava estabelecido na palavra que a igreja, no sentido cristão, ele passaria por adversidade. Domingo passado nós ouvimos uma palavra maravilhosa aqui sobre Abraão, Isaac e Jacó, onde Abraão representava o pai, Isaac representava o filho e Jacó o Espírito Santo. Você pode perguntar, mas não pode ser o que tem a ver a mensagem de domingo com a de hoje? Você já vai entender. Isaac representa Jesus Cristo, é um tipo de Cristo. Se Isaac é um tipo de Cristo, Rebeca, sua esposa, é o tipo da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda nessa noite, é teologia profunda, você vai entender. A Bíblia diz que Abraão, no capítulo 24, diz para o moço Eliezer: olha, não pegue esposa para o meu filho do meio dos caldeus, vá atrás do meio da minha parentela. Aí o moço Eliezer faz uma prova e diz: olha, a moça que for para o servo, lá para o filho do meu senhor, ela tem que ser, além da parentela, ela tem que me dar água quando eu estiver com sede e dar água aos meus camelos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quando ele chega à beira do poço, ela pergunta, ela diz que ele é filho de Betuel, parente de Abraão. Primeira prova. Depois ela oferece água a ele. E depois ela diz: eu posso dar água também aos seus camelos? E aqui que está a prova, querida amada igreja. Lá no versículo 10 do capítulo 24 de Gênesis, aquele jovem partiu com 10 camelos. Olha que dar água a 10 camelos não é fácil. Um camelo ele bebe 120 litros d'água em 10 minutos. E os camelos estavam com sede. O canto que ela estava só era 12,8 litros d'água. Eu fazendo a conta, 9 cantos para cada camelo, deu 115,2 litros d'água para cada camelo. Ou seja, ela teve que carregar 90 cântaros d'água para matar a sede daqueles camelos. 90 cântaros d'água, dá sabe o quê? 1152 litros d'água. A prova daquela jovem não foi fácil. O que é isso, querida amada igreja? Estava apontando para a igreja. Aquela jovem, para casar com Isaac, ela tem que passar por uma prova para participar das bodas do casamento. A igreja, da mesma forma, para ela participar da boda em Cristo, lá no céu ela tem que passar pela prova primeiro. No mundo tereis aflições, mas tenho bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra aflições quer dizer angústia e aflições no coração. Então entenda, nessa noite já estava profetizado, já estava apontando que a igreja passaria por adversidade. O cristão que segue a Cristo passaria por adversidade. Então nessa noite, você que ainda não compreendeu e não entendeu, tem se questionado por que você serve a Deus e passa por dificuldade, aflições na vida, estava estabelecido. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Agora, uma coisa que muitas vezes existe dois tipos de adversidade. Aleluia, dois tipos de tempestade. A primeira é para nos corrigir, é para Deus nos disciplinar, e a segunda é para nos aperfeiçoar. Jonas, a tempestade na vida de Jonas foi para uma correção, porque ele estava em desobediência e Deus permitiu aquela tempestade. Já a tempestade do discípulo era para aperfeiçoar eles. Eles estavam num processo de aperfeiçoamento. Entenda nessa noite, existem dois tipos de tempestade, viu? Para nos corrigir, para nos aperfeiçoar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas as lutas, as aflições da vida, existe um grupo chamado a Teologia da Prosperidade, e eles não entendem, e eles perturbam a palavra de Deus, dizendo que essa coisa de passar por adversidade, passar por dificuldade, ficar enfermo, isso é coisa de quem não tem fé. E quando eu olho para a Bíblia e olho para a filosofia deles, é uma coisa sem sentido. Um homem como Eliseu, como Eliseu, que a Bíblia diz que ele colocou o corpo dele sobre o corpo do filho da Sulamita e disse: ressuscita. E o menino ressuscitou. Você acha que um homem desse não tem fé? Eliseu era um homem de fé. Ele fez o dobro do milagre que Elias fez. Mas a Bíblia diz que ele morreu com uma grande enfermidade. E aí, onde é que fica a tese da teologia da prosperidade? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Entenda nessa noite que o crente e o não crente sofrem as mesmas coisas. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, diz: o que sofre o ímpio sofre o justo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O cristão não é poupado dos problemas, ele é livrado nos problemas. Deus não nos livra da tempestade, é no meio da tempestade que ele age. A Bíblia diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não é antes nem depois, é na hora. Louvado seja o nome do Senhor.
outro personagem bíblico. Aleluia. A Bíblia diz que Jó era um homem fiel, sincero, íntegro e se desviava do mal, e passou por grande adversidade. Jó tinha certezas inabaláveis. Lá no capítulo 2, versículo 3, diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim o terceiro dia se levantará da terra, e depois da minha carne ser consumida, eu verei ele com meus olhos. Mesmo sendo um homem fiel, sincero, íntegro e se desviado do mal, ele passou por grande adversidade. E que adversidade! E que tempestade na vida de Jó! Louvado seja o nome do Senhor. Imagina você perder 10 filhos. Depois que Deus permitiu que aquela enfermidade atingisse a Jó, Satanás tocasse nele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não pôde mais se alimentar. Ele foi tomado de tumores em todo o corpo. A sua boca ficou cheia de bolha. A pálpebra dos seus olhos começou a escurecer. Ele começou a delirar, a sentir febre, disenteria, ansiedade. E o que foi que ele fez? Ele foi se deitar no lixão da cidade e se rapar com um pedaço de cerâmica. O homem mais rico da cidade agora estava como um mendigo. Você imagina, irmão, você tem que sepultar 10 filhos. E quando eu olho para o sofrimento de Jó, eu me lembro de muitas mães que com dia assim: Senhor, me dá a paciência de Jó para me suportar esse menino. Menino, é muito possível. A paciência é conforme o sofrimento. Você está pronto para suportar o sofrimento de Jó? Aleluia. Perdeu tudo quanto tinha, perdeu a sua saúde, perdeu 10 filhos. Mas mesmo assim ele disse: mas eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja o nome do Senhor. Certezas inabaláveis, irmão. E mesmo assim passou por uma adversidade. Então a teologia da prosperidade cai por terra. Não tem sentido o que eles falam. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro você entende nessa noite que as provações procedem primeiro da nossa humanidade. Aleluia. Depois, como caiu, lá no capítulo 3, versículo 18 de Gênesis, a Bíblia diz que espinhos e cardos iriam brotar. Espinhos e cardos fala de aflições. A partir de então o ser humano ia passar por sofrimento. Aleluia. Por causa do pecado do homem, a Bíblia diz que a criação geme, a igreja geme e o Espírito também geme. E quem vai restabelecer tudo isso é o Senhor. Mas enquanto Ele não faz isso, tem que ficar firme na presença dEle, entendendo os propósitos dEle. Segunda coisa, a nossa pecaminosidade, as nossas atitudes. Nós somos de natureza pecaminosa. É como eu disse, a nossa justiça é como um trapo de imundícia. É por isso que o apóstolo Paulo disse, quando ele analisava a sua natureza pecaminosa, ele dizia: miserável homem que sou. Porque ele era um homem pecador. Ele disse que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Era uma batalha direta. Ele disse: mas graças a Deus que pelo Senhor Jesus Cristo eu estou vencendo este homem do pecado. Estou liberto desse homem do pecado, porque a graça dele é suficiente para me sustentar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então entenda nessa noite, fica na dependência e na graça de Deus. Não entre em conflito a sua alma por causa das adversidades. Isso faz parte da nossa vida. Aleluia. Deus não garantiu uma caminhada tranquila, Ele nos garantiu uma chegada feliz. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Lá no capítulo 11, versículo 36 e 37, ou seja, Deus permite que sofremos. A Bíblia diz lá, nos heróis da fé, naquele capítulo, a Bíblia diz que muitos passaram, foram cerrados no meio, enfrentaram a adversidade, foram açoitados. Ou seja, passaram por muito sofrimento. E outro detalhe: existem coisas na Bíblia que nós não temos a capacidade de explicar. Aleluia. A Bíblia diz lá no capítulo 11, ainda do Herói da Fé, versículo 34, a Bíblia diz que pela fé escaparam o fio da espada. E no versículo 37 diz: pela fé morreram pelo fio da espada. Ou seja, no versículo 34 escaparam o fio da espada, mas no versículo 37 morreram pelo fio da espada. E eu vou lhe dar o contexto aqui. Lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, nós lemos e começamos a ler ali o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Tiago foi morto. Tiago foi morto, mas Pedro foi liberto. Eu pergunto à igreja: alguém consegue explicar isso? Como é que Deus permite que Tiago fosse morto e que Pedro fosse liberto? Será que Deus está sendo injusto? De maneira nenhuma.
Paulo tem resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, lá no capítulo 14 de Romanos, versículo 8, ele disse: se vivemos, vivemos para o Senhor, mas se morremos, morremos para o Senhor. Que vivamos, que honramos. Nós somos é do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós somos é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. As provações podem ser um recurso divino para nos moldar. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4, a Bíblia diz: não tenha por gozo passar pelas provações, porque depois de passar pela provação ela vai gerar uma paciência. Essa paciência, atingindo o objetivo perfeito, né? Nós vamos ser encontrados sem falta. Ou seja, existe um propósito de Deus. Então o texto diz aqui: nós temos que ter por grande gozo passar por paciência, por tribulações. Hoje nós estávamos aqui no estudo para o Beiro, o pastor Alonso abordou sobre esse assunto. O crente que não passa por tribulação e adversidade, ele está do lado do inimigo. Aleluia, porque é um confronto direto. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então isso faz parte da nossa vida. Eu quero conscientizar nessa noite. Mas eu quero dizer nessa noite que Satanás quis destruir a Jó com sofrimento, mas Deus quis revelar a sua soberania. Há uma diferença. Ele queria destruir Jó com sofrimento. Eu não. Deus queria se revelar a Jó. Porque Jó fez 74 perguntas a Deus e Deus não respondeu nenhuma. Aliás, não respondeu nenhuma a Jó. E Deus fez 184 perguntas a Jó. Ele disse: quem é esse que escurece os meus conselhos sem conhecimento? Cinge os teus lombos como homem, Jó. E eu, como Deus, vou perguntar e tu responde. E Deus começa a perguntar a Jó: Jó, onde era que tu estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde era que tu estava quando eu disse para as ondas orgulhosas do mar: só vem até aqui, botei tranca nela, só vem até aqui? Jó, tu sabe quem é que pega água no mar e agoa a terra de forma dividida e faz a relva brotar para os animais? Jó, tu sabe qual é o tempo que as cabras monteses dão cria? Tu sabe quem é que leva alimento para os couros? Tu sabe quem é que pega água no mar lá e deixa ela solta de dentro, em estado gasoso dentro da nuvem, e depois faz ela em líquido derramar sobre a terra? Tu conhece o abismo? Tu conhece o caminho da morte, Jó? Tu sabe quando surgiu a luz? Com certeza tu já era nascido. Quando chega no capítulo 42, Jó disse: eu me abomino. Coloca minha mão na boca para não falar. Aí Deus estava se revelando. Deus estava passando para Jó, sabe que, olha, eu estou só te dando um entendimento, Jó, qual é o Deus que nos serve? Mas lá no capítulo 42 ele disse: eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu sei qual é o Deus que eu sirvo. Então fica tranquilo nessa noite, igreja. Tu está passando por luta, por tribulação, mas fica tranquilo, porque nós não servimos a um Deus miniatura. Nós servimos a um Deus grande que faz coisas grandes, bonito, que opera milagre grande. Um Deus que é dono do céu, da terra e do mar. Um Deus poderoso no seu desígnio, também poderoso nos seus propósitos. Ele é Deus na frente, é Deus atrás, na retaguarda, é Deus em cima e Deus embaixo. E antes que houvesse de ele, já ele, não há ninguém que possa escapar da sua mão. E quando ele quer agir, não tem principado, não tem potestade, não tem nenhuma força humana que possa impedir. Louvado seja o nome de Jesus. Eita, se ele canta mais. Adora ele nessa noite, igreja. Adora ele, porque ele é todo poderoso. Adora ele. Ele é santo, é poderoso, ele é a rocha de Meribá, a cidade de refúgio, ele é a estrela da manhã, ele é o livro dos vales, ele é a rosa de Sarão, ele abate, ele exalta, ele é perdão, ele é salvação, ele é o alfa, ele é o âmago, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a glória, o remédio, ele é o advogado, ele é mestre dos mestres e rei dos reis e senhor dos senhores. Você não está só nessa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás quis desprofetear Paulo, mas Deus quis, sabe o que? Quis quebrantar para ele não se submeter. Chega resumindo: o diabo tenta, Deus prova. É diferente. É diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Trabalhando no processo do aperfeiçoamento, a prova do aperfeiçoamento. Davi, depois que foi ungido rei, ele passou mais de 10 anos, irmão. Teve que ficar longe do pai, da mãe, da família, e teve que ficar nos montes, nos vales, nas cavernas, até cumprir a promessa de Deus. O que era aquilo? Um processo de aperfeiçoamento. Deus estava aperfeiçoando Davi.
para que quando ele assumisse o reinado, ele estava em um processo de aperfeiçoamento, estava na estatura que Deus queria. Ou seja, para Deus realizar um propósito na nossa vida, também nós temos que ser aperfeiçoados por Ele. E para ser aperfeiçoado por Ele, passando por uma adversidade. É como lá atrás eu falei, um é para correção e outro é para nos aperfeiçoar. José saiu de casa com 17 anos de idade, foi vendido para uma terra estranha como escravo, mas José passou 3 anos no processo de aperfeiçoamento, e depois de 17 aos 30 anos foi que ele chegou ao governo. Processo de aperfeiçoamento, Deus moldou todo o caráter de José. Louvado seja o nome de Jesus, que é assim que Ele faz com as nossas vidas. Continuando aqui, como exemplo, você que tem passado por adversidade e não tem compreendido, vou dar um exemplo aqui de homens que passaram por adversidade, mas o importante é que esses homens compreendiam o propósito deles e não desistiam do propósito, não desistiam aquilo que Deus estabeleceu na vida deles para que ele viesse cumprir com a obra de Deus. Paulo e Barnabé, a Bíblia diz no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos que eles foram separados pelo Espírito para a obra de Deus. E eles começam a caminhar para fazer a obra de Deus. No capítulo 14, a Bíblia diz que ele chega na cidade de Listra. Aleluia. Ele olha para um homem e diz assim: olha, tu tem fé para ser curado. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele percebeu que o homem tinha fé. Em nome de Jesus, levanta e anda. E depois que ele faz um milagre na vida desse homem, Jesus faz por intermédio de Paulo. Os judeus que não se converteram, que perseguiam a Paulo, e os gentios fizeram um motim e apedrejaram a Paulo, e Paulo se fez de morto. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E aqui entra o questionamento. Paulo poderia questionar: mas como é que pode? Eu fui chamado pelo Espírito, escolhido pelo Espírito, guiado pelo Espírito para fazer a obra de Deus, e depois de eu libertar um homem desse da escravidão de uma doença dessa, e agora estou sendo apedrejado por dentro. Paulo poderia ter questionado, é isso? Não. Mas Paulo bateu a poeira, os irmãos rodearam ele, bateu a poeira. Depois dali ele foi lá para Derbe e começou a pregar o evangelho, e muitas vidas creram no Senhor. E depois ele olha para o povo e começa a consolar ele com as palavras para ele não desistir da fé. E no versículo 22, sabe o que é que ele diz? No capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, ele diz: olha, depois de muitas tribulações é que nós vamos adentrar no céu. Isto é que é ter convicção, irmão. Isso é que não é se abalar com as adversidades. Quando chega no capítulo 15, ele tem um desejo de ir para a Ásia, e Deus diz, fala com ele, o Espírito Santo fala com ele, vai para a Europa. Vai para a Europa. Quando ele chega lá na Europa, Filipe lá entrou e ele tem uma visão e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Tem a visão do homem que manda: passa a Macedônia e nos ajuda. Quando ele chega em Filipe, ele tem uma moça com um espírito de adivinhação, um espírito maligno. Ele repreende no nome de Jesus aquele espírito, e depois que ele repreende, sabe o que acontece? Agora ele já está mais Silas. Ele vai para dentro de uma prisão ser açoitado, irmão, amarrado num tronco, e começa a ser açoitado por amor a Cristo. Paulo não estava ali fazendo turismo, estava fazendo a obra de Deus. Você muitas vezes tem questionado: mas como é que eu tenho me dedicado à obra de Deus? Eu faço parte do conjunto de senhora, tenho me dedicado, e por que eu passo pela adversidade? Quem sabe você, jovem, tem sofrido a mesma coisa. Quem sabe você que é um obreiro e tem que eu tenho feito de tudo para cumprir com o meu ministério. Por que eu passo pela adversidade? Aprenda com Paulo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo não desistiu. Quando chega no capítulo 23, Deus diz que ele tem que ir a Roma. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E quando chega no capítulo 27, irmão, ele pega a embarcação para ir lá a Roma. Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece? Quando ele pega a embarcação, a primeira coisa que ele enfrenta é o vento contrário. Ele começa a enfrentar vento contrário lá ali. Louvado seja o nome do Senhor. Aí depois o vento para. E daqui a pouco vem uma tempestade, um tufão de vento. Eles amarram o barco pelo meio, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eles amarram o barco pelo meio e começam ali a jogar algumas coisas fora. 276 homens dentro do barco, aflito. E, como eu disse, o Senhor age no meio da adversidade. A Bíblia diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Aí o Senhor fala com Paulo e diz: olha, tenha ânimo, ninguém se perderá. O Senhor consola Paulo naquele momento.
E o Jesus que consolou a Paulo te consola nessa noite. Fica tranquilo, porque nada será perdido. Nada será perdido. Tudo será vitória no nome de Jesus Cristo. Nós, a Bíblia diz que em que Jesus nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós temos aqui, querida amada igreja, e quando ele chega lá, sabe o que ele diz? Ele diz que tudo aquilo contribuiu para o bem da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo contribuiu para o bem da obra de Deus. Quando eu vim aqui, ele vem explicando aqui. Aí ele diz que tudo contribuiu para a obra de Deus. E depois que ele vai preso ali, ele prega para a guarda pretoriana de Nero. Eles são evangelizados. E depois dele preso, ele começa a escrever a carta de Éfeso, Filipenses, Colossenses, Filemão, a carta de Tito, 2 Timóteo, tudo na prisão. Ou seja, tudo contribuiu com o propósito de Deus na vida de Paulo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O versículo diz lá, no capítulo 8, versículo 28 de Romanos: tudo contribui para o bem daqueles que temem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, igreja, que Deus trabalha com propósito. Preste atenção no versículo. Ele diz: sabemos, o verbo saber. O que é que expressa isso? Expressa um conhecimento da fé, ou seja, certeza experimentosa. Nós sabemos. O texto, o verbo saber, quer dizer, nós sabemos, nós temos convicção que o Senhor trabalha para o bem daqueles que o amam, para o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, Deus trabalha para nós em todas as circunstâncias da vida. Ou seja, aquilo que poderia se transformar em mal, Deus transforma em bem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Você tem que entender nessa noite que a nossa vida é feita de alegrias e tristezas, montes e vales. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar nessa noite. A Bíblia diz lá no livro de Reis, que a Bíblia diz que nosso Deus é o Deus do monte e Deus dos vales. Louvado seja o nome do Senhor. Se lá no monte até com você, no vale também está. Aleluia. Em qualquer circunstância da vida ele está. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quando José foi vendido, voltando para José, para o Egito, quando chega no fim da história, no capítulo 45, ele olha para os irmãos dele e tem se revelado quem é ele. Ele diz: olha, não entristeçais das vossas almas, e nem ficai desanimado no vosso rosto, por ter me vendido aqui para o Egito. O que vocês queriam fazer comigo mal, Deus transformou em bem, para livrar uma grande nação da fome. Louvado seja o nome, ou seja, o mal que vem sobre nós, Deus transforma em bem, porque é o propósito dele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Segundo, Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Ou seja, se nós amamos a Deus, irmão, por que ficar ansioso? Por que ficar preocupado, irmão? Se nós amamos a Deus, ficamos tranquilos. Ele escreve cada capítulo da nossa história, capítulo por capítulo, poema por poema, irmão, segundo o propósito dele. Ele está escrevendo tudo bem direitinho, porque ele tem o controle de tudo. Aleluia. E aqui um propósito eterno. Deus age a partir da perspectiva da eternidade. Entenda nessa noite. O objetivo de Deus na nossa vida, irmão, não é nos deixar ricos e famosos, não. O propósito primordial de Deus na nossa vida é a santidade. É a santidade. Por isso que Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas será acrescentada. Não é que Jesus não queira o nosso bem, de maneira nenhuma, ele quer o nosso bem. Eu estou falando de um princípio estabelecido por ele. O que ele quer da sua igreja é a santidade, porque é a santidade que vai nos levar à sua presença. É a santidade que vai nos dar a vida eterna. É a santidade que nos vai livrar do inferno. É a santidade que nos vai nos dar vitória no nome de Jesus. É por isso que ele diz: seja santo como eu sou santo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O propósito do Senhor é nos moldar o caráter de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que ele trabalha todo o processo da nossa vida. Ou seja, a impaciência, ele trabalha o temperamento explosivo que tem em nós. Ele trabalha o orgulho, os impulsos emocionais. É o Senhor trabalhando em todos os aspectos da nossa vida para nos moldar o caráter de Cristo. Então entenda nessa noite qual é o propósito das tempestades da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Outro detalhe, irmão, das adversidades, das tempestades da vida, é quando as situações vêm e nós clamamos
e nós não temos resposta. Deus parece demorar a nos responder. É isso? Gera uma aflição na nossa alma. Você parece que pensa que Deus está demorando. O Senhor não responde, demora um dia, demora 2, demora um mês. Temos como exemplo a família de Betânia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lázaro, amigo íntimo de Jesus, estava doente. E as duas irmãs, baseadas no amor de Cristo, disse: olha, vai lá e dizer que aquele que lhe ama está enfermo. E demora 4 dias para Jesus chegar. E quando chega, a Bíblia diz que Marta vai aos pés de Jesus e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nas entrelinhas, Marta estava dizendo: sabe porque, Senhor, tu chegou tarde demais. Tu chegou tarde demais. Tu tinha chegado antes, ele não teria morrido. Marta não sabia do propósito de Cristo. Aleluia. Primeira coisa, Jesus veio ao 4º dia. Primeiro propósito ali, porque existia uma crença entre os rabinos, que até o 3º dia um espírito vagava em volta do túmulo para ressuscitar o morto. Então Jesus, sabendo da crença que existia, disse: eu vou no 4º dia, para que eles creiam que eu fui enviado, para que eles creiam que eu sou o Filho de Deus. E quando Jesus chega e diz: onde foi que vocês puseram ele? E quando mostraram o túmulo, a Bíblia diz que Jesus faz uma oração, diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Falo assim por causa da multidão que está presente. E a Bíblia diz que Jesus brada em alta voz: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Segundo propósito, irmão, a ressurreição de um morto de 4º dia, irmão, vai impactar muito mais que apenas uma cura. Então o Senhor tem os seus propósitos. Um ser humano morto a 4º dia, irmão, ele já está no estado de putrefação, ele já está todo derretendo o corpo dele. Se tal um homem desse tem que ser um enviado de Deus. Então o povo creu em Jesus, havia um propósito. Ou seja, a demora de Deus na nossa vida, irmão, existe um propósito, entenda. Você tem que entender nessa noite. Lá no capítulo 55 de Isaías, versículo 8, diz que os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos, os caminhos dele não é os nossos caminhos. Ele tem um propósito maior na nossa vida. Aleluia. Ana, ela orou 24 anos pedindo um filho, um sentimento de vingança, com um sentimento de vingança para se vingar de Penina. Mas Deus tinha um propósito muito maior na vida de Ana. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Enquanto ela queria apenas um filho, a nação israelita vinha de um processo de um cataclismo espiritual, crise espiritual há mais de 300 anos. Enquanto Ana queria apenas um filho para se vingar de Penina, sabe o que era que Deus queria? Um juiz, um profeta e um sacerdote. Aleluia. Então o propósito de Deus é um e do nosso é outro. E nós não podemos, seria uma bobagem nossa querer adaptar Deus ao nosso propósito, não. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer plano, mas o propósito é dele. A resposta é ele que dá a diretriz. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E nós temos aqui, irmão, aqui fica evidenciado que Jesus tem a perfeita noção do tempo para agir. Ou seja, Deus agiu na família de Marta e Maria no tempo certo. Entenda nessa noite que o tempo de Deus é um, o tempo do Senhor é um e o nosso é outro. Aleluia. Então se conforte nessa noite. Receba o Espírito Santo nessa noite te consolando. Sinta Ele te consolando nessa noite. Não fique preocupado. Irmão, muitas pessoas têm desistido da caminhada por causa da adversidade. Não têm compreendido, não têm examinado as Escrituras, não têm dado ouvido aos ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa é que nos inquieta é o silêncio, irmão. O silêncio. Muitas vezes nós passamos pela adversidade, jejuamos, clamamos, consagramos a Deus e o Senhor não responde. Como eu já falei, Jó, irmão, todo esse sofrimento, Deus não explicou a Jó por que ele passou por esse sofrimento. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, irmão, ele não desistiu. O importante é isso. Assim como Jó passou por todo o sofrimento e suportou, sabendo que Deus está no controle, faça a mesma coisa nessa noite. Fique na dependência de Deus. Não reclame da vida.
Não reclame do sofrimento, porque o Senhor está no controle de tudo. Como eu disse, Ele não nos livra do sofrimento, Ele age no meio do sofrimento. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. É no meio do sofrimento. O texto diz que depois da quarta vigília, Jesus veio até onde está o discípulo. Ou seja, eles entraram ali, irmão, porque o judeu tem duas tardes. Tem uma tarde que é às 3 horas, e a segunda tarde, que é essa que está no texto, às 6 horas, já anoitecendo. Foi quando eles adentraram no barco. Ou seja, das 6 da tarde até depois das 3 da madrugada, que é a quarta vigília, é de 3 e 6, ele já estava quase a 7 quilômetros de distância. Jesus vem andando por cima das águas. Sabe o que é que eu aprendo aqui nessa noite? Incline os seus ouvidos para ouvir. O gigante indomável e adversário do discípulo naquele momento, sabe quem era? As ondas do mar. O gigante indomável. Homem nenhum pode inquietar e pode dominar as ondas do mar. Nenhum homem. Eles, por pescadores mais experientes que fossem, ele não tinha capacidade de domar as ondas, porque elas impetuosas. Mas sabe o que Jesus fez? Os maiores adversários ali do discípulo, ali, o maior adversário do discípulo, um gigante indomável, Jesus colocou debaixo dos pés. Aleluia. Era assim que fazia a nação de Israel. Está lá no capítulo 10, versículo 24. Quando aqueles 5 reis se levantou contra Josué, que se foram adentrar dentro das cavernas, depois que ele venceu todo mundo, disse: agora vai buscar os 5 reis, mandou os capitães, os generais buscar os 5 reis, disse: agora pisa no pescoço dele aí, porque aquilo, símbolo de domínio e de derrota do adversário, está debaixo dos pés. Ou seja, os inimigos do discípulo naquele momento, Jesus colocou debaixo dos pés. Eu quero dizer para você nessa noite, igreja do Senhor, o nosso inimigo, as adversidades adultas, está debaixo dos pés do Senhor. Está dominado por Ele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Está dominado por Ele. E aquilo que mais nos aflige, que mais nos tenta, que é o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz lá no capítulo 16, versículo 20 de Romanos, a Bíblia diz que brevemente o Deus de Pai esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A vitória é nossa no nome de Jesus. Não desanime, Deus está no controle, igreja. Não desista da caminhada. A Canaã vem ali. Saímos do Egito, mas nós temos um deserto para atravessar. Existe muita serpente, cuidado com o bezerro de ouro. O sol é causticante, sim, mas tem uma nuvem protegendo direto para nós não queimar os pés. E a nuvem é Cristo. Quando falta água, fala com a rocha, que a rocha é Cristo. Ela sacia a sede da tua alma. Quando faltar alimento, clama por Ele, porque Ele é um navio que desceu do céu. Ele é um navio que desceu do céu para saciar toda a fome da tua alma. Que essa inquietação, esse negócio de desistir é coisa do Satanás. Prossiga para o alvo, que é Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Quem está sentindo a presença de Deus nessa noite? Aleluia. É no meio que Ele chega, irmão. É no meio da adversidade que Ele chega. Aleluia. A Bíblia diz que Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, por não ter obedecido a ordem do rei, foram jogados lá dentro da fornalha ardente, quente. Aleluia. Era tão quente que os 3 homens que foram jogar eles lá foram torrados só pelo vapor do fogo. Aleluia. Mas quando o nosso Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, a Bíblia diz que, o texto diz que Nabucodonosor foi olhar a situação. Mas eu conjecturo, uma conjectura que tem sentido. Eu imagino Nabucodonosor, porque aquela fornalha, ela tinha uma parte embaixo que colocava os utensílios para dar formato de ferro, e por cima tinha um buraco. Eu imagino Nabucodonosor olhando de longe. Ele não ia se aproximar, porque ele viu os 3 mortos lá pelo vapor da quentura do fogo. Eu imagino, ele começou a contar: 1, 2, 3, tem uma mais aí.
Eu penso que Nabucodonosor começou a olhar e só tem uma mais. Eu mandei jogar 3 homens. E o insulto dele foi 3 homens mesmo que foi jogar. Daí os 3 que foram jogar estão aí torrados de fogo. Esse mas tem uma mais. Tem uma mais. Igreja do Senhor, escuta nessa noite. Na nossa adversidade tem uma mais. Viu? Na hora da aflição tem uma mais. Na hora do choro tem uma mais. Viu? Na hora da escuridão tem uma mais. É o 4º homem da fornalha. Tem uma mais e ele está aqui nessa noite para te consolar. Louvado seja o nome de Jesus. Ei, para a nossa igreja, deve estar aqui. E eu estou sentindo a presença dele fortemente nessa noite. Ei, para a nossa igreja. Aleluia. A Bíblia também fala de Daniel. Daniel foi jogado na cova do leão, porque não obedeceu um decreto. Os invejosos lá queriam encontrar uma falha em Daniel, não encontrou. Eles vão assinar aqui, criar uma lei aqui, mandar o rei assinar lá, selar com o anel lá. Durante 30 dias não pode invocar outro Deus não ser o rei da área. As pensam no mundo, não, crente salvo é crente de coragem. Crente que tem coragem, ele não se curva diante de decreto de esquerdopata. Não, de maneira nenhuma. Ele tem ousadia e tem convicção. Daniel poderia por 30 dias, não é só por 30 dias eu não vou orar ao Senhor. Não, Senhor. A Bíblia diz que quando ele leu o decreto, a Bíblia diz que ele foi para o seu quarto orar. Com a janela aberta para Jerusalém. Crente de coragem, irmão. E os homens pegaram lá, só pegaram o homem orando aí e descumpriu a lei. E rei Dário amava Daniel. Disse: Daniel, só o teu Deus pode te livrar. Lá vai Daniel para a cova do leões, irmão. Cova do leões, leões famintos, irmão. Estudei sobre aquele leão, ele estava quase 3 metros de tamanho. Mas naquela noite, antes que Daniel fosse para a cova dos leões, aquele que controla o vento e o mar também tem poder sobre os animais. Ele deu a ordem para o leão, disse: olha, essa noite você vai jejuar. Você não vai comer, aí não vai provar nem um fio de cabelo desse que vem aí, porque esse daí, eu estou com ele na adversidade, é fiel. Eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Então eu estou com ele nessa adversidade. Você não vai triscar nele. E passou a noite inteira, e quando o rei Dário não quis ir música, ficou inquieto. Passou a noite que chegou lá e que disse: Daniel, teu Deusinho, ele disse: vive para sempre. Ele mandou seu anjo e fechou a boca do leões. Nessa noite Deus está fechando a boca do leão, viu? Que tente te devorar. O nosso Deus é maior. Aleluia. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu falei de tempestade, não é isso? Quando eu falo de tempestade, eu falo de tensão. Tensão quer dizer um momento de grande angústia e aflição. No dia 8 de março de 2018, se eu me emocionar, a igreja perdoa. Eu e a minha esposa passamos por uma tempestade que eu não desejo para nenhum pai, para nenhuma mãe de família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava na redenção, quando de repente a irmã do Montanha aqui, Lopes, a dona Neném, trabalha ali na escola municipal, escola pública, me liga e disse: irmão, o seu filho não está passando bem, eu posso liberar para ele ir para casa? É o Paulo Vitor, o caçula. Aí eu disse: pode, eu estou indo aqui no carro, eu pego ele no caminho. Resumindo, chegou em casa, eu dei um medicamento para ele, ele foi se deitar. Irmão, Deus trabalha no detalhe. O que ele sentiu, se ele sente naquele momento, ele teria morrido. Porque a minha esposa estava lavando roupa e eu estava trabalhando, não tinha como ver, mas ele veio sentir a convulsão. Ele tem uma hiperglicemia, irmão, baixa demais. Quando o meu filho, o penúltimo, o Paulo Filho, chegou, que falou com ele que ele não reagiu, e aí o Paulo Filho disse: mãe, eu estou falando com o Paulo Filho, ele não reage. Quando a minha esposa vai lá, irmão, só mãe entende, irmão, um grito de alarme daquele. Ela disse: Paulo, chega, o Paulo Filho vai morrer. Você como pai, você tem que ter estrutura, irmão. Naquele momento, se eu caísse em desespero, como é que eu ia socorrer o meu filho e dar suporte à minha esposa? Naquele momento, irmão, eu cheguei sobre a cama, só estendi a mão e disse só isso: Jesus,
sustenta a vida dele aí. Só isso. Ligar pro meu cunhado rapidamente, botei ele dentro do carro. Quando eu cheguei lá na unidade, irmão, um rapagão de 70 quilos. Coloquei nos braços e ficaram só olhando. Eu coloquei lá na mesa e gritaram pela enfermeira, era a filha do Sr. Gonçalo que estava lá, e eu fiquei aqui na ponta da mesa aqui, irmão. Só olhando. Não é que eu ouvi a voz, mas eu senti no âmago da minha alma. Jesus disse: eu estou aqui. Eu estou aqui, não temas. Aí, irmão, aplicaram algo na veia dele. E de repente ele torna. E eu me lembro das perguntas que a enfermeira disse. Ela disse: como é o seu nome? Ele disse: Paulo Vitor. Quantos anos você tem? Acho que tinha 14. Como é o nome da sua mãe? E ele disse. Aí foi a última pergunta: você sabe onde você está? Ele disse: não, eu não sei. Não tinha como saber porque ele apagou. Mas ele está aí. Próximo mês faz 19 anos. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, viu? No momento de mal, só Deus sabe como era que eu estava naquele momento. Não tinha condição de eu chorar, eu tinha que ter força naquele momento. E no momento mais difícil, no meio da adversidade, ele disse: eu estou aqui. E a mesma coisa ele disse para você nessa noite, que tem passado por adversidade. Ele está dizendo para você nessa noite: eu estou aqui, não temas. Foi o que ele disse. Onde ele resolveu a tempestade externa do discípulo, ele resolveu a crise da alma. Ele disse para o discípulo: tenha bom ânimo, não temas. Eu estou aqui. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então termino a mensagem nessa noite apenas com uma frase: não desanime, porque Deus está no controle da sua vida e da sua história. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Tempestade não afunda, cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré.